Olá, hoje no 50 e Muitas nós vamos tratar de um tema que é bastante árido, é um tema difícil, que é o suicídio. Nós precisamos falar e ouvir sobre suicídio, e não apenas durante o Setembro Amarelo, que é esse mês em que tem uma campanha que incentiva a falar sobre a prevenção do suicídio. A escuta é prevenção, a informação é prevenção. E quem conversa, então, hoje aqui conosco é a Paula Fontinelli, psicanalista, jornalista e escritora, autora do livro Suicídio, O Futuro Interrompido, que a Paula escreveu após o suicídio do pai em 2005, até como uma forma de encontrar respostas para o que ocorreu. Então, acabou se tornando uma grande difusora de informações sobre esse tema no Brasil e também em outros países. A Paula mantém um podcast chamado Understand Suicide. Vocês vão ver aí embaixo, o nome está aparecendo aí embaixo do vídeo, né? E então, ela, depois de 20 anos atuando aqui como jornalista no Brasil, ela hoje está residindo em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, onde ela fez esse mestrado em saúde mental e é onde atua hoje como terapeuta. Paula, muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente no 50 e Muitas. Obrigada a você, Mari, por abrir esse espaço, né? Porque o suicídio, como você mesmo falou aí no início, é um tema tabu, é um tema que assusta as pessoas, mas a gente, como você também disse, a gente precisa enfrentar, porque os números aumentam no Brasil, aumentam aqui nos Estados Unidos, onde eu estou. Só para você ter uma ideia, houve um declínio nos últimos 10 anos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, de quase 10% no número de suicídio no mundo, mas aqui nos Estados Unidos aumentou 33%. No Brasil também cresceu. Então, isso depende de país para país e depende também da forma como esses números são contabilizados, que a gente sabe que em alguns lugares os números não são muito corretos, né? Porque tem até o tabu também tem um papel nisso muito grande. Enfim, é um tema difícil, mas é um tema que precisa ser discutido, porque o silêncio ele faz com que tanto a pessoa que está sob risco, né, pensando em suicídio, quanto os familiares ou alguém que perdeu uma pessoa para o suicídio se cale. E isso não ajuda. Então, eu agradeço aqui o seu espaço. Legal. Eu, inclusive, queria começar te perguntando por que é tão difícil, né, falar sobre suicídio. Claro, nós estamos atrelando a outro tema difícil, que é a morte, a finitude, né? Não é fácil para ninguém pensar nisso, mas é difícil a gente pensar como abordar esse tema, que é essa decisão de alguém colocar fim na própria vida, né? E também eu queria entender por que é tão difícil a gente escutar, né, essas pessoas que porventura estejam pensando em tirar a própria vida. Muitas vezes, quando há essa manifestação, existe também um certo repúdio aí da gente conseguir parar e efetivamente ouvir essas pessoas. Eu vou começar aí pelo que você citou como repúdio. Na verdade, Mari, eu acho que é uma reação que todos nós temos, é uma reação natural, porque o instinto mais básico do ser humano é a autopreservação, é a manutenção da vida. Então, quando alguém chega para você e diz, eu estou pensando em tirar a minha vida, é algo que realmente é difícil de entender. E a gente também, eu acho que um segundo ponto em relação a esse repúdio, é que a gente não sabe o que dizer, né? A gente tem medo também do impacto da nossa reação no outro. Então, como é um tema tabu, e aí, mais uma vez que eu digo que o silêncio não ajuda, as pessoas, quando ouvem isso, elas se calam, não é? Se calam tanto para a pessoa que está sob risco e que tentou, né, se aproximar e dizer que está pensando em suicídio, quanto para quem perdeu. Então, tanto eu perdi o meu pai em 2005 e eu sei como é que é esse silêncio, né? Qualquer morte, quando você fala, morreu de acidente, morreu de câncer, morreu de doença, o que for, as pessoas perguntam, querem saber detalhes, te oferecem ajuda. Quando você diz suicídio, elas se calam. Então, eu acho que um dos motivos é um pouco essa reação normal, né, da autopreservação.
O segundo é o medo mesmo de saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu faço com essa informação, né? Que se você me disse que estou pensando em suicídio, ninguém sabe o que fazer. E é aí que entra a importância, inclusive, da mídia de cobrir esse tema de uma forma que dê justamente subsídio à pessoa saber como lidar com essa situação. E o outro é um estigma muito grande, você mesmo citou aí no início, é um tema relacionado à morte, e a morte é o grande estigma, ninguém quer pensar sobre a morte, né? Isso também nos assusta muito. Então, tem vários assuntos. A religião, por exemplo, a religião, ela condena, né, o suicídio, todas as religiões condenam. Então, quando a gente vai um pouco aí para o âmbito da religiosidade também, existe um tabu muito grande. Então, eu ouço muito, no podcast eu entrevisto várias pessoas que perderam familiares ou que tentaram suicídio, mas que, claro, obtiveram uma outra maneira de viver e conseguiram superar a crise que elas estavam passando, e que muitas pessoas citam isso, assim, de que perderam os amigos da igreja porque se sentiram muito culpabilizadas pela morte, né? Principalmente família, Mari, é muito comum os familiares serem culpados, e é por isso que as pessoas muitas vezes não falam, né? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, principalmente, eu sempre penso assim na situação dos pais, por exemplo. Se um filho faz isso, naturalmente as pessoas perguntam: e esses pais, onde é que estavam, né? O que é que aconteceu? O que é que eles fizeram? Então, eu quero são tantos temas que fazem com que o suicídio seja um tabu, que a gente pode fazer um programa inteiro sobre isso, assim, porque eu ouço muita gente que fala sobre isso, e é bem difícil, mas eu acho que está mudando, e está mudando para melhor. O Setembro Amarelo tem ajudado muito, porque colocou o tema em pauta, inclusive para a mídia, né, Mário? Você sabe que para nós aqui, jornalistas, eu fui jornalista acho que a vida inteira, e acho que uma vez jornalista, sempre jornalista, nunca vou deixar de ser, mas a gente tem um pacto de silêncio, né? A mídia não cobre. na verdade, Agora tem... é até bom, eu acho que a gente falar um pouco para quem não conhece como que é essa regra dentro das redações, né? Que de fato é uma cobertura que não se faz, né? Em alguns casos que vimos aí, que há essa divulgação, é quando a pessoa é famosa e, porventura, isso vem celebridade, à né? tona, celebridades em geral, né? Mas, de outra forma, não se fala nisso. Mas, de novo, tem mudado muito. Quando eu lancei o livro, e o motivo pelo qual eu lancei o livro foi que, quando meu pai morreu, eu procurei muita informação no Brasil, não havia praticamente nada, não havia livros. Felizmente, eu já falava inglês, eu consegui comprar livros fora do Brasil, porque quando a gente passa por uma situação dessa, uma perda desse tipo, Maria, tanta interrogação, a vida da gente vira-se uma série de interrogações, assim, interrogações em relação o que aconteceu, em relação a como é que eu não vi, será que eu poderia ter feito algo ou feito algo diferente, em relação, às vezes, ao seu relacionamento com a pessoa, será que se eu tivesse mais presente? Então, eu procurei essas respostas e não encontrei, por isso eu escrevi o livro, porque eu vi que tinha muitas pessoas, era um tema silencioso no Brasil, é um tema que realmente era muito evitado, e eu resolvi publicar o livro porque eu sabia que tinha pessoas como eu que procuravam essa informação e não encontravam. Você contou sobre o suicídio do seu pai, foi em 2005. Naquele momento que antecede o suicídio, vocês conheciam algo que pudesse estar sendo o motivador? De que forma que vocês família, eu digo, e você particularmente, acabou sabendo, né, o que poderia ter sido esse motivador? Foi antes, pouco antes, foi depois? Como que costuma, até aproveitando, já me fala um pouco se sempre tem sinais de que algo nesse sentido pode ocorrer. Sempre tem sinal?
Maioria das vezes. É muito difícil, assim, que um suicídio aconteça e não tenha havido sinais. O que acontece é que a gente não está acostumado, e eu não estava na época, minha família também não passou nem passava pela nossa cabeça que meu pai estivesse pensando nisso, e ele estava pensando há muito tempo, porque o suicídio do meu pai foi super planejado, assim, em detalhes, ao ponto dele ter enviado uma carta para mim 2 dias antes dele morrer. Então, assim, ele planejou tudo no mínimo detalhe. Meu pai estava passando por problemas muito sérios financeiros, tinha separado da minha mãe há alguns anos, estava num relacionamento novo que estava tendo algumas dificuldades, tinha aberto um negócio e ele já tinha 67 anos na época, tinha aberto um negócio que não estava dando certo. Então, assim, ele estava numa situação difícil. A gente sabia, todo mundo ajudando como podia, sempre estivemos muito presentes, mas ele começou a planejar com alguns meses de antecedência. Na época, inclusive, eu sabia que tinha, como sabia, eu conhecia, claro, o meu pai, sabia que tinha alguma coisa muito errada, né? Independentemente dos problemas que ele estava passando, eu cheguei a ter uma conversa com ele alguns meses antes, convenci meu pai a ver um psiquiatra, porque eu achava que ele estava com depressão. Ele foi diagnosticado com depressão, mas nunca tomou a medicação, o que é algo que acontece muito, né? Que é outro tabu, que é o transtorno mental, é a saúde mental. A doença mental é um tabu também, não só no Brasil. Então, acabar colaborando para ficar mais difícil. Para ele, né, homem, fica mais difícil ainda. Ele era um homem que teve uma formação militar, então tem toda aquela coisa de ser um homem forte. O militar imagina que vai estar com depressão. Então, ele não se cuidou, não fez o tratamento. Então, naquele momento, não observamos qualquer sinal, mas hoje, aí eu vou falar para você, porque eu acho que o mais importante é alertar o público sobre esses sinais, para que eles possam identificar. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quase todos os sinais do meu pai, quase todos. É assim, o meu pai é um caso de um caso de estudo, assim, de um por um, você vai ticando, assim, os sinais ele deu quase todos. Então, me fala um pouco, antes da gente entrar nos sinais, eu queria um pouco que você falasse de estatísticas, né? Aqui no Brasil, se você tiver, se forem mais organizadas atualmente, né? Como você disse que existe essa dificuldade também, que faixa etária, classe social, etnia está sendo mais comum a ocorrência de suicídio no Brasil? No Brasil, quando a gente fala de gênero, e aí o Brasil segue mais ou menos o padrão mundial, a gente tem cerca de 70% dos suicídios são pessoas, são homens que morrem de suicídio, quase 70%, acho que 69% são homens e o restante mulheres. Agora, esse número a gente tem que ter muito cuidado, porque aí rapidamente eu já ouvi inclusive comentários desse tipo, é uma questão masculina, não é? Porque, embora eles morram mais, né, quase 70% são homens que morrem de suicídio no Brasil, as mulheres tentam muito mais que os homens, é quase 3 vezes mais. Então, o suicídio, e o motivo pelo qual elas não morrem é a letalidade, né, a forma como elas tentam o suicídio é de formas menos letais. Então, os homens morrem mais por isso. E existe algo nesta faixa etária? É possível dizer que aumentou mais em mulheres, inclusive em mulheres nessa faixa etária mais velha também, assim, no meio da vida? Porque é um momento de muita dificuldade também para muitas mulheres, muitas mudanças, né? E quem tem filhos, às vezes adultos, as mães veem os filhos saindo de casa, às vezes deixaram o mercado de trabalho e não conseguem se recolocar. Então, assim, ou está tentando fazer algo diferente, montar algum negócio. A gente sabe que o desemprego está muito grande, então, e que esse etarismo, né, que também está sendo falado muito, principalmente para as mulheres, é um preconceito a mais. Quer dizer, o momento de vida tem a própria menopausa, né, o climatério, depois a menopausa, que também já mexe muito com todo o organismo da mulher, inclusive nas questões psicológicas, eu né? Sei desse aí. Então, nós aqui estamos em pleno momento. Então, e esse momento de tanta mudança, a gente consegue identificar também esse aumento na mulher nessa faixa de idade?
Olha, o número no Brasil, inclusive antes da gente fazer essa gravação, a gente conversou sobre isso. Os números no Brasil são muito complicados de conseguir. O Ministério da Saúde, ele já tabula o número de suicídios, já envia à Organização Mundial de Saúde há muito tempo, mas não é sistematizado para você encontrar por faixa etária. O que eu sei, por exemplo, é que a faixa etária geral, né? Não de mulheres. Faixa etária geral, o que mais as pessoas que mais se suicidam são acima de 70 anos. Esse é um número também que segue o número mundial, e depois é entre 59 e 69. Então, é a segunda faixa etária após os 50. Então, eu sei disso no geral. Em relação à mulher, eu confesso que eu não consigo encontrar, só para você ter uma ideia de como no Brasil é complicado isso. O primeiro relatório epidemiológico de suicídio foi publicado pelo Ministério da Saúde há 2 anos. Nossa, é recente, muito recente. Há 2 anos ou foi o ano passado. Então, assim, os números estão lá, mas para você conseguir puxar do sistema do banco de dados do Ministério da Saúde é muito difícil. Então, essa questão de gênero, mais então masculina, mas muitas mulheres apenas de uma forma menos efetiva. Tentam 3 vezes mais. 3 vezes mais. E no mundo é assim também, viu, Mari? Os números no mundo inteiro, eles são assim, os homens morrem mais. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um detalhamento muito fácil, os dados aqui são muito fáceis, porque os Estados Unidos leva isso muito a sério. Então, nos Estados Unidos, é o homem branco acima de 50 anos que mais morre. Agora você vê como... Classe social. Classe social. No Brasil, por exemplo, a escolaridade é 38% é entre 1 a 7 anos de escolaridade. Então, a escolaridade baixa, isso é 38%. É a faixa que tem mais, e aí depois aí você subdivide por outras faixas de escolaridade. Aqui nos Estados Unidos, eu uso bastante o número, tanto os Estados Unidos, Austrália também, Inglaterra, leva muito a sério, eles têm muita campanha de conscientização. Então, essa coisa dos números é muito complicado. Até os números que a gente usa, a gente sabe que uma subnotificação enorme no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Ministério da Saúde, eles dizem que no Brasil tem uma subnotificação, eles trabalham com a média de 20%, ou seja, 20% que são reportados como morte por acidente, por exemplo, que acidente de arma de fogo, você vê muito isso, ou morte por causa não conhecida. Então, a gente sabe que o número do Brasil é muito, muito mais alto do que o que aparece nas estatísticas oficiais. E como você bem colocou já em outras entrevistas, é multifatorial, né? Mas o que a gente pode trazer como causas principais, ou fatores principais que levam as pessoas a tentar o suicídio? Olha, isso vem mudando, né? De novo, eu vou usar os números aqui dos Estados Unidos. Até algum tempo atrás, todos nós que trabalhávamos, inclusive na minha primeira edição do livro, eu dei esse número, assim, que mais de 90% dos casos de suicídio são associados a transtornos mentais, ou não diagnosticados, ou que não estão sendo bem tratados corretamente. Esse número não é mais verdade, tá? Esse número, infelizmente, eu ainda vejo se repetindo, mas para você ter uma ideia de como isso mudou, aqui nos Estados Unidos agora, o último número que a gente teve, que é em relação a 2018 ou 2019, 54% dos suicídios aqui não são mais relacionados a transtornos mentais, ou seja, a maioria. Então, são relacionados a crises pessoais, e aí todo tipo de crise, né? Crise financeira, fim de relacionamento. Então, tem vários motivos que podem levar ao suicídio. Agora, o transtorno mental não é mais tão forte quanto a gente pensava anteriormente. O que, por um lado, até é interessante, porque existia uma certa tendência as pessoas acharem que não é comigo, né? Ou não é na minha família, porque não tem depressão, ninguém sofre de transtornos mentais, então isso está longe, quer dizer, acabava, acho que talvez, dificultando ainda mais ver isso com uma certa clareza, né? Mari, eu acho que quem diz não é comigo não está olhando, não está prestando atenção a quem está do lado, porque é quase impossível você não conhecer alguém que esteja pensando em suicídio, que não esteja pensando em suicídio, porque
tem tantas pessoas que pensam em suicídio, é tão mais comum do que a gente imagina. Aqui tem muita pesquisa com alunos, por exemplo, de universidade, em que mostra uma altíssima taxa de alunos que dizem já pensei em suicídio. Não é incomum, é claro que não é comum o suicídio, mas o pensamento em si não é. Então é por isso, de novo, voltando aí aos sinais, por isso que é importante a gente falar sobre os sinais de alerta, porque aí você pode ter um mínimo de informação para dizer, nossa, eu pensava que realmente não estava perto de mim, mas está. Então, começando aí... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu estava querendo falar justamente desses sinais, né? Então, se você pensar assim, eu divido os sinais em dois tipos, assim, tem o sinal amarelo e o sinal vermelho, né? Eu vou começar com o sinal amarelo. O que a gente sempre orienta se você for ler, por exemplo, sobre depressão, quais são os sintomas de depressão? Muitos desses sintomas podem ser sinais. Então, o que é que são? Isolamento, a pessoa começa a ficar muito reclusa, né? E você vê isso muito em jovens ficando dentro do quarto, por exemplo, passando muito tempo dentro do quarto. Você se descuidando da sua aparência física, você não se cuida mais, então para de tomar banho, ou a mulher que usava maquiagem para de usar. Então, esse descuido com a aparência física também é muito comum. Mudança de humor, aí pode ser para tanto você ficar triste, como ficar mais agressivo, ou um dia está feliz, o outro dia não está, mas tem uma mudança de humor muito grande. A tristeza também pode estar presente, mas isso é muito importante, inclusive, até corrigir uma informação que a gente associa muito à depressão, se a pessoa está com depressão, à tristeza. E não é verdade. Você pode, inclusive, ter depressão e não ter tristeza. É muito mais o sintoma é muito mais apatia do que tristeza. Então, esses são alguns sintomas. O sono fica alterado, então a pessoa começa a dormir demais ou não consegue dormir, tem insônia. A alimentação muda também. A pessoa pode começar a falar sobre morte muito frequentemente, ouvir música sobre morte, assistir filmes sobre isso, ler livros. Então, o interesse pelo tema morte pode ficar bastante aguçado e presente. Esses são alguns sintomas. Se você souber os sintomas e pesquisar sobre sintomas da depressão, eles podem ser sintomas e são considerados sintomas de que a pessoa pode estar pensando em suicídio. Agora, tem uma outra fase dos sinais aí de alerta, que são os sinais vermelhos. Por que que eu chamo de sinal vermelho? Porque isso quer dizer que eles passaram da ideação, que a gente chama, ou do pensamento suicida, para o planejamento. Então, eles já estão mais avançados no planejamento. E aí é quando eu digo que o meu pai, todos esses sinais vermelhos ele teve. Ele nos mostrou, mas obviamente a gente não sabia, não conseguimos identificar. Um deles começar a se despedir das pessoas. O meu pai começou a ligar para pessoas, para conversar, amigos com quem ele não falava há algum tempo. No dia antes dele morrer, ele foi ver minha irmã, e a minha irmã, esse foi o único sinal que eu não estava no Brasil, eu estava de férias fora do Brasil, mas ela identificou. Ela disse que tinha alguma coisa muito estranha, porque ele estava... Você conhece, né, a pessoa e sabe que ele estava diferente, em alguns momentos ele falava e o olho enchia d'água, e ela disse, tem alguma coisa muito estranha. Ele, na verdade, ele tinha ido para lá para dizer adeus à minha irmã, né, para ver minha sobrinha de novo. E assim, isso foi muito complicado para minha irmã, porque ela, no mesmo dia, ela me ligou, né, que eu estava fora do país, mas ela me ligou chorando, assim, muito preocupada com ele, e ela disse, Paula, tem alguma coisa muito estranha com o papai, eu não sei te dizer o que é, mas eu sentia, talvez ele esteja pensando em fazer uma besteira. Ela não usou, né, a palavra suicídio, mas no dia, eu disse, olha, eu ia voltar naquela semana, né, e eu disse, Renata, olha, eu estou voltando, não se preocupe, quando eu chegar aí eu converso com ele, mas aí não deu tempo, porque ele morreu no outro dia. Então, esse foi um sinal muito claro que meu pai deu. Um outro sinal também que pode demonstrar que a pessoa já está muito avançada no planejamento é começar a se desfazer das coisas pessoais, os materiais, inclusive o que tem algum valor sentimental, eles começam a se desfazer e dar como se fosse um testamento em vida, né? Começa a se desfazer. Organizar a vida financeira, meu pai fez isso, meu pai organizou a vida financeira alguns meses antes, ele me chamou para um almoço,
e me pediu os documentos. Paulo, me dê seus documentos que eu queria abrir uma conta corrente com você. Como eu estava ajudando meu pai nessa coisa financeira, que ele estava tendo muita dificuldade, eu achei que era normal. Eu disse, fica mais fácil mesmo, porque até para lidar com pagamento de conta e tal, mas hoje eu identifico isso muito claramente. Foi uma maneira que ele teve de facilitar que eu movimentasse o dinheiro dele se ele morresse, entendeu? Então, assim, os sinais meu pai deu todos eles, essa da despedida, de organizar a vida financeira, de se desfazer, ele foi se desfazendo das coleções que tinha de livros, de disco, de armas, que ele tinha uma coleção de armas, ele adorava arma, né, essa formação militar, então ele tinha uma coleção, se desfez de todos eles. E um outro também é que a pessoa fica muito nostálgica, ela não fala mais em futuro. Meu pai fez a mesma coisa. Né? Por quê? Porque na cabeça da pessoa que está decidida e que já fez o planejamento, ela sabe que aquele futuro não vai existir. Então, meu pai, por exemplo, a minha irmã perguntava, foi um dos sinais que ele deu, que ela entendeu no momento, ela perguntava para ele, pai, você vai buscar a Paula no aeroporto? Que eu ia voltar naquela semana. E ele dizia, nossa, eu lembro tanto de uma viagem que eu fiz com Paula, e aí começava a sempre falar. E não respondia. Não respondia. Minha irmã insistiu umas 2 ou 3 vezes e ele não respondeu. Por quê? Porque ele não, na cabeça dele, ele sabia que no outro dia ele não estaria mais vivo, entendeu? Então, esses são sinais assim, que são muito importantes. Um último que eu quero falar, porque é uma sinalização muito dúbia e que confunde muito as pessoas. Eu acho que você já deve ter ouvido dizer, nossa, mas quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de transtorno mental e que está fazendo tratamento, mas que teve um problema ao longo da vida, por exemplo, e que aí os familiares dizem, eu não entendo, ele ou ela estava tão melhor, parecia que estava muito melhor, estava se tratando, e aí a pessoa faz isso. Mas por quê? Porque, de fato, não é que a pessoa esteja tentando enganar a família ou fazendo isso conscientemente, mas é que, inconscientemente, o conflito que ele tinha não existe mais. Então, de fato, ele fica mais tranquilo, porque a decisão já foi tomada. Então, para ele, aquele conflito de viver ou não viver acabou. Já não tem mais. Já não tem mais. Então, é importante ficar atento a esses sinais para poder tomar, né, alguma iniciativa. Paulo, o Setembro Amarelo, de que forma que ele ajuda efetivamente, né? Imagino que no alerta, na prevenção, ele vem ajudando, mas deve ter outras ajudas que a gente até nem fica sabendo, como essa estatística mesmo, que precisa melhorar. Essa é uma questão. A outra que eu queria abordar um pouco, para falar um pouco dos pais ou dos cuidadores, é esse aumento, se não do suicídio, talvez da ideação, como você chamou, né? Que é como se chama na psicologia, a ideação de tirar a própria vida, de pensar nisso, né? Dos adolescentes e jovens. E se, nesse caso, tem uma ligação mais forte com a ingestão de bebida alcoólica, que também tem aumentado bastante. Uhum. Olha, falar de qual é a causa de que a bebida aumenta o índice de suicídio é um pouco complicado, porque pode ser o oposto também, né? Porque o jovem que começa a beber muito, pode ser que ele tenha alguns problemas que não estão sendo, não está encontrando amparo e ajuda. Então, isso pode ser um sintoma, e pode ser uma causa também. Mas o que eu posso te dizer, Mari, é que essa é a faixa etária, os jovens entre 15 e 29 anos, essa é a faixa etária que mais nos preocupa, nós que trabalhamos nessa área, porque no mundo inteiro está aumentando, e aumentando muito. Hoje é a segunda causa de morte nessa faixa etária no mundo. Nossa, não sabia que já tinha chegado a isso. Segunda causa de morte é suicídio nessa faixa etária, e tem aumentado bastante. Tem números assim. Outro dia eu escrevi um artigo aqui e falei no meu podcast sobre isso, que até para mim foi muito chocante. Aqui nos Estados Unidos, o número de suicídios de crianças entre 10 e 14 anos triplicou em 10 anos. Mas existe um entendimento do que se quer nessa faixa etária? Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela tem a amplitude do que significa essa decisão? 10 anos
Talvez não, depende, assim, esse é um número que, inclusive, que eu já procurei, já conversei com muitos especialistas, já procurei em pesquisa, assim, qual é a idade em que a criança sabe, tem noção da irreversibilidade da morte, ou seja, a morte é final, aí esses números mudam muito. Agora, o que a gente sabe é que é preciso prestar atenção à dinâmica familiar. Quando a gente fala de jovem, é a dinâmica familiar. Eu não quero culpabilizar os pais, porque esse eu acho que é um erro que às vezes a gente vê, não é? Não é culpa dos pais porque a criança fez isso ou aquilo, ou pensou em se matar, ou se matou. Eu converso muito com pais aqui que se culpam a vida inteira, porque é uma reação natural de um pai ou de uma mãe achar que é obrigação proteger o filho, mas eu acho que a dinâmica familiar é algo que a gente tem que prestar atenção à dinâmica, por exemplo, de comunicação na família, de como é que você externaliza ou não, ou lida ou não com emoções, com frustrações dos filhos, a presença, não é? A presença dos pais na vida dos filhos, tanto dos adolescentes. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum o adolescente aqui, há uma expectativa dele sair de casa quando vai para a faculdade, que é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente faz faculdade, fica em casa, pai e mãe brasileiro, eternamente pai e mãe, né? A gente não sai de casa nunca, só quando casa. Aqui não, aqui existe. Então, eles têm muito cuidado com essa coisa da prevenção aqui na universidade, porque é um momento em que a criança perdeu o contato com os pais, assim, pelo menos do dia a dia, né? Mas eles têm que sair de casa, e muitas vezes do estado, perde o vínculo com os amigos, o vínculo é algo muito importantíssimo, principalmente para o adolescente e a criança, com outras crianças também. E um ponto muito importante, Mari, é entender o seguinte, que a área do cérebro que nos dá a lógica, que é a área em que nos faz tomar decisão, moderar a informação, moderar as emoções, ela só se desenvolve no cérebro mais ou menos com 25 anos de idade. Então, é um período, por isso que a gente se preocupa tanto, porque um dia eu estava até conversando com minha sobrinha aqui, quando ela tinha, na época, acho que 17 anos, e eu falando sobre isso, e até acabei rindo com ela. Eu perguntei assim, Clara, mas é assim mesmo? Você às vezes tem umas ideias assim que não fazem o mínimo sentido? Ela disse, a gente é idiota mesmo, Caté, a gente é bem idiota. Mas é isso, é porque essa área, a área da emoção, ela é a área desde criança, muito jovem, muito pequena, criança muito nova, essa área já está desenvolvida. Então, é por isso que o adolescente tem essas emoções assim, né? Porque o emocional está lá, mas a parte racional não está ainda. Então, por isso que é complicado. Então, o que é uma emoção para a gente, para o adolescente, é muito mais difícil lidar, né? Mas eu imagino que isso tem a ver com o momento que a gente vive, né? O momento que a gente vive que vai ficar ou vai aumentar ainda em relação às redes sociais, a essa questão de comparar, né, a nossa vida ao do outro, ao que o outro tem, essa questão do consumo, né? A vida sempre essa questão do consumo, muito tempo dentro, né, desse universo das redes sociais, da web. Enfim, imagino que tudo isso deve ser um fator que colabora bastante, se não é a causa, colabora. Que bom que você chamou essa atenção aí para a gente até encerrar com esse tema, porque foi feito um estudo aqui nos Estados Unidos, para você ver como essa coisa de mídias sociais e tempo de tela, não é só mídias sociais, mas é tempo de tela. Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos com adolescentes entre 13 e 18 anos, mais de, acho que foram 507 mil adolescentes, então é uma pesquisa enorme, e a grande resultado dessa pesquisa é o seguinte, mostrou que os adolescentes que passavam mais de 3 horas por dia, e isso é muito comum, a gente sabe disso, sim, os adolescentes que passam mais de 3 horas por dia em telas e em mídias sociais, eles têm 34% chances maiores de ter um pensamento suicida ou algum episódio relacionado a suicídio, né?
autoflagelação, o que for, mas 34% mais de chance. Então, é preciso sim que os pais tomem muito cuidado com o tempo que os filhos estão nessas telas, porque hoje eu ouço muito, mas é porque é a coisa da geração, é como eles se comunicam, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não, é preciso dar limite. Tem que ter limite, claro. Eles, de novo, não têm essa área do cérebro da moderação, ainda não foi desenvolvido até os 25 anos, então não vai ser deles que vai partir essa decisão de, já passei 3 horas, eu vou parar. Não, tem que ser dos pais. Como ajudar, então, efetivamente? Algumas coisas eu imagino que não devam ser faladas, ou o modo da gente abordar, né, esse tema, ou então conversar com alguém que, porventura, venha nos dizer que está pensando em tirar a própria vida. Aquilo como você mesma falou lá no começo, quando fala isso, a gente acaba, às vezes, se calando. Então, o que dizer, o que não dizer? Olha, a primeira coisa é eliminar o julgamento, a moralidade em relação ao suicídio, né? Porque muitas vezes o impulso que a gente tem é julgar se é certo ou se é errado. Não tem nada de certo e errado. Primeira coisa que a gente precisa entender é que uma pessoa que está passando por isso, está passando por uma crise pessoal, uma dor psicológica muito grande, ela quer se livrar dessa dor, não necessariamente morrer. Suicídio não é necessariamente uma vontade de morrer, é uma vontade de eliminar uma dor insuportável. Então, quando a gente entende isso, qual é o segundo passo? É você ouvir sobre essa dor. Tem uma pessoa que eu admiro muito aqui, que ele foi, na verdade, a primeira pessoa no mundo a estudar suicídio, a falar sobre esse tema. Ele é considerado o pai da suicidologia, o Edwin Schneidman, que eu tive o grande prazer de entrevistar para o meu livro, muito pouco tempo antes dele morrer, que ele já estava com 90 anos. E ele diz o seguinte: quando você encontra uma pessoa que está sob risco de suicídio, há 2 perguntas a fazer. Uma é onde dói, é entender essa dor, e a outra é como eu posso ajudar. Então, essa é a primeira sugestão que eu faço, nada de dizer coisas do tipo, mas você tem tudo. Né? A gente ouve muito isso. Como é que pode? Você tem tudo. Como é que você pode estar pensando nisso? Ou como é que você vai fazer isso com a sua família, com seus amigos? Nada que venha com tom de julgamento deve ser dito. Tá? O que você precisa é entender qual é o problema, se colocar à disposição para ouvir essa pessoa, porque você pode ter certeza que essa pessoa está se sentindo muito só e com medo de falar, porque ela sabe que vai lhe assustar, não é? Então, ouça com compaixão, ouça sempre com foco em como é que eu posso ajudar. Ajudar, talvez, aconteceu comigo, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, assim, eu tive um caso de uma amiga que me ligou e na época eu já tinha estudado, já tinha publicado o livro, então para mim o sinal foi muito, eu identifiquei muito claramente, ela me ligou e eu, com 2 minutos de conversa, eu já senti que ela estava ligando para se despedir. E eu perguntei, o que é que está acontecendo? Você está pensando, essa é uma outra sugestão, tá? Não tenha medo de dizer a palavra suicídio. Pode usar sem medo. É um mito dizer que se você disser a palavra, vai colocar a ideia na cabeça da pessoa. Vai piorar. Ao contrário, você vai dar a ela uma sensação de que eu posso tratar desse tema com você. Então, eu perguntei diretamente, que é a orientação, né, da Organização Mundial da Saúde, pergunte diretamente. Eu perguntei para ela, você está pensando em suicídio? E aí ela caiu no choro e depois de muito tempo conversando, ela me contou o que estava acontecendo, ela estava com tudo planejado para aquela semana. Então, eu fiz o que eu estou te dizendo, sem moralidade, sem certo e errado, sem apontar o dedo, sem colocar um tom de envergonhar e apontar o dedo para o outro, e não colocá-lo numa censura, né? Censura, de culpa, nada disso. Conversei, ouvi o que estava acontecendo, e no caso dela, como eu conhecia muito bem, eu achava que era um caso de ir a um psiquiatra, pedi para ela a chance de tentar ajudar. Na mesma semana, eu marquei, que eu já conhecia muitos médicos, né, e consegui marcar uma consulta para ela. Ela foi diagnosticada com a depressão, se tratou e está viva até hoje. Então, você ouvir, né, sem esse julgamento, tentar ajudar,
ajudar levando ao médico, ajudar montando uma rede de proteção de pessoas que querem bem a essa pessoa. Muito cuidado com família, tá? Isso é importante dizer, porque às vezes a família é uma fonte, né, de estresse, é uma fonte, muitas vezes, do problema que essa pessoa está enfrentando. Então, ter cuidado, pedir consentimento a essa pessoa de quem é que eu posso envolver, e envolver para você não ficar sozinha também, porque é um peso muito grande. Ajudar também com recursos no sentido de, se não tem condições de fazer terapia, por exemplo, você pode procurar em posto de saúde, onde for, mas procurar grupos, às vezes, de apoio para pessoas que estão passando por esse tipo de crise. Então, encontrar formas de ajudar. Esse é o principal. Aqui no Brasil parece que funciona bem, talvez se conheça mais e possa dizer que é melhor. Os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Eles costumam fazer um bom atendimento, pelo SUS, né? Muito bom. Porque realmente psicoterapia, em geral, o psicanálise é caro, né? Geralmente é caro. Tem as faculdades também, os cursos de psicanálise. Se pudesse falar um pouco sobre isso, onde encontrar, então, esse apoio para quem ainda precisa desse apoio. O CVV é o primeiro que eu posso CVV, citar claro. no Brasil, né, Centro de Valores Excelente. da Vida. Eles fazem um trabalho espetacular, eu já fiz alguns trabalhos junto com eles. Então, são pessoas treinadas para ouvir, não é? São pessoas que têm esse treinamento. Então, você passar esse número do CVV para a pessoa, para que ele tenha para quem ligar, para pessoas que vão ouvir e que são treinadas para isso. Tem muito grupo de apoio, é importante, inclusive o CVV pode ajudar nisso, porque eles têm, né, eles são indicam. Usados, eles indicam. Agora, com a pandemia, não é, tem muito grupo online, porque antigamente era muito presencial e agora tudo sendo feito online. Então, no Brasil, por exemplo, tem para pessoas que perderam, eu indico o Vita Aleri, Instituto Vita Aleri, no Brasil. Vejam online que eles estão tendo agora, semanalmente, grupos de apoio para luto, que são maravilhosos, com uma pessoa que eu tenho o maior respeito, a Karen. Então, procurar justamente esse tipo de recurso que tem. No Brasil, nossa, mudou muito. Da época que eu comecei, não tinha nada. Hoje em dia tem muito mais. Então, é procurar ajudar e estender a mão a essa pessoa que está passando por uma dor realmente muito grande, a ponto de achar que morrer é a única opção. Ok. Nossa, teríamos muitíssimos outros assuntos ainda dentro do tema para conversar. Eu só queria que você contasse só mais uma coisa para a gente, Paulo. Voltando à questão familiar e ao papel da mulher como, historicamente, como cuidadora, socialmente vista como cuidadora, desde sempre. Como é que fica, né, essa mulher na questão, se a gente estiver falando do pai, ou principalmente dos filhos, né, dos pais ou dos filhos, principalmente. Então, assim, como também tratar aqueles que ficam? Esse é um tema que vale outra entrevista aí, né? Sim, verdade. Porque é, de fato, um grupo que me preocupa, né, todos nós que trabalhamos nessa área, porque, como eu disse, é natural do pai e da mãe querer achar que, né, que se cobrar. Não é só se cobrar, Mari, é pior do que se cobrar. Tem a cobrança da própria pessoa, mas tem a cobrança da sociedade. Porque é a primeira coisa que as pessoas perguntam: o que é que aconteceu com esses pais, onde é que estavam? Né? Uhum. Não é só com a mulher, com os pais, né? O pai e a mãe. Então, até porque é esperado esses limites que você falou, né? É esperado primeiro dos pais ou quem está na função de cuidador. Como é que não viu, né? Não é porque tem um problema muito grande assim, que a gente tem uma tendência, as pessoas, nós, né, temos uma tendência, quando acontece o suicídio, de perguntar o que é que aconteceu, como se fosse uma causa só, e nunca é uma causa só. Quando você vai olhar para a vida aí, inclusive eu dei uma aula sobre isso outro dia, você vai ver que é um encadeamento de fatos, né? Não é só um ponto. Pode ter aquele gatilho final, que é o problema financeiro, o fim de um relacionamento, né, um divórcio, o que for,
pode ser qualquer coisa, perda de emprego, o que for. Mas aquilo ali é só apenas a ponta do iceberg, né? A gente tem que mergulhar muito para entender o que é que estava acontecendo. Mas quando acontece é isso que as pessoas perguntam. E quando é uma criança ou um adolescente, a primeira coisa que eles fazem é olhar para o pai e dizer, como assim? Vocês não viram? Como é que vocês não ajudaram? Ou se ajudaram não foi o suficiente? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aquilo que eu disse do cuidado com a pessoa que está sob risco do suicídio tem que ser também aplicado aos pais. Então, muito cuidado, não julguem os pais, é muito fácil, né? É muito fácil julgar. E sim oferecer apoio, né? Tanto à mulher quanto ao homem, porque aí afeta os dois. Muitos tem um impacto no casamento enorme, né? Muito difícil. Nas famílias a gente observa isso, que às vezes o suicídio... Ontem eu entrevistei, para você ter um caso recente, eu falei ontem com uma pessoa que me contatou via o podcast, e ela, pela primeira vez, ela tem 60 e poucos anos, pela primeira vez ela falou publicamente da morte do pai, e ela disse, a morte do meu pai destruiu minha família, destruiu. Então, assim, ela não tinha mais contato, a mãe morreu, a irmã depois morreu com problema com droga, o irmão desenvolveu um transtorno mental e também nunca se tratou, nunca se falou sobre o assunto dentro de casa, você vê ela com 60 anos, nunca tinha falado sobre isso. Ela disse, acabou com a minha família. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses familiares, porque pode ser, às vezes acontece o oposto, claro, da família se unir com a perda, né, como acontece em outras mortes, mas é um peso muito grande, porque se existe um sentimento que é comum a qualquer pessoa que perde alguém para o suicídio, é a culpa. Todo mundo se culpa um pouco. É muito difícil. Eu nunca encontrei alguém que dissesse, e não é em relação à morte, não é que a pessoa se sente culpada pela morte, mas sempre existe um vestígio de culpa em relação àquela perda. Então, tenham muito cuidado quando... Então, e é o mesmo caminho, né? Buscar os canais adequados para ser ouvido, para falar sobre o tema e para pedir ajuda, né? Paula, você tem feito atendimento também online aqui com pessoas no Brasil? As pessoas também daqui te procuram? Aqui eu trabalho numa clínica, a gente está fazendo atendimento nos Estados Unidos ainda online, não tem se feito pessoalmente. No Brasil eu não divulgo, mas quando eu já tive casos de me pedirem para atender, então atendo também. Se eu conseguir encaixar, né, nos meus horários, a dificuldade é a diferença de horário, né? Mas quando tem um caso assim mais sério, eu atendo, sim. Além do podcast que você debate esse tema e outros sobre saúde mental, como as pessoas podem conhecer mais seu trabalho? Tem um blog também, né? O site. O meu site é o melhor, é o prevençãosuicidio.blog.br. Tá, a gente vai colocar também. Vocês colocam aí, né, prevençãosuicidio.blog.br. Lá você tem muitos recursos, muita informação e você pode entrar em contato também. Inclusive, meu livro você compra via o site. Ah, tá legal. Paula, muitíssimo obrigada. Eu certamente vou, futuramente, voltar a entrar em contato com você, porque realmente é um tema que a gente precisa sempre conversar. A gente acabou não falando, acho que você acabou não conseguindo tratar um pouco do Setembro Amarelo, né? Que é só para a gente deixar claro que... próximo Setembro Amarelo, não tem problema. Oi? A gente fala no próximo. Falamos no próximo, mas certamente é uma iniciativa super tem ajudado muito, ajudou boa, muito. né? Está ajudando muito a esse tema ficar mais claro, né? Colocou o tema no holofote, né? E a mídia também mudou radicalmente a cobertura da mídia. Hoje a mídia brasileira faz uma cobertura muito mais responsável, mais focada em prevenção. Então, eu acho que o Setembro Amarelo foi realmente uma iniciativa muito positiva. Ok, Paula, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Mari, então. Parabéns aí, viu, por cuidar da gente, né? Que eu tenho 53, eu estou bem na sua faixa etária, 50 e mais. Sim, 50. Pois é, vai ter que ser uma telespectadora
Aliás, para a web se fala acompanhar. Aliás, é uma coisa antiga essa coisa, né? Você falar telespectadora, que tinha a ver com a Isso televisão. É coisa velha, você já mostra que a gente é velha. Web espectador. Já mostra que a gente é velha, já se entrega. É verdade, sempre tem isso. Mas é isso, a gente precisa Sucesso, realmente discutir muitos temas, porque é uma época da vida da mulher em que muita coisa está mudando e que a gente tem que se unir, né, para conversar sobre isso e escutar, né? Falar é bom, agora nesse ponto é melhor escutar. É verdade. Tá bom, Paula. Muitíssimo obrigada, querida. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.